do Senhor Jesus, meus amados, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais uma reflexão bíblica, um estudo bíblico. E eu quero falar hoje sobre o que traz o toque de Jesus. É o tema dessa mensagem. Quero que você abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém, meus amados? Hoje eu quero mostrar dentro desse texto através de 3 pontos. 3 pontos eu quero abordar aqui nessa mensagem, o que traz o toque de Jesus. O toque de Jesus, ele vai trazer bênção, purificação e vida. É sobre isso que eu quero falar nesta tarde. O primeiro ponto é a questão da bênção. O toque de Jesus traz bênção. Aqui nós vimos pais levando crianças para serem tocadas por Jesus, serem abençoadas por elas, mas nós vimos aqui também uma atitude arbitrária, que é a atitude dos apóstolos de Jesus, repreendendo os pais, os responsáveis por aquelas crianças que as levavam até Jesus. Nós sabemos que era um costume da época os pais levar suas crianças para serem abençoadas e tocadas pelos anciãos da cidade, que eram considerados homens sábios, pela experiência e pela autoridade que eles tinham dentro da cidade onde eles viviam. E aqui, essa prática de levar as crianças para serem tocadas por Jesus nos remete a esse tempo passado, não é verdade? Os tempos bíblicos em que os pais levavam suas crianças aos anciãos da cidade. Então, quando Jesus viu aquilo, ele ficou indignado e falou: não, deixem as crianças vir até mim, porque o reino dos céus é deles mesmo, é desses pequeninos. Então, queridos, eu faço uma pergunta para você: por que será que os pais levavam suas crianças para ser tocadas por Jesus? É porque eles sabiam que em Jesus há segurança, há refúgio, há alegria. A pessoa que está em Jesus, ela reconhece o quanto ela está segura, reconhece o senhorio de Jesus, ela sabe que ali ela tem um abrigo seguro. E a segunda coisa é que as crianças, elas são exemplos de humildade para todos nós. Nós sabemos que, observando as crianças, nós podemos aprender lições preciosas tiradas da vida dessas crianças. Por quê? Se você vê uma criança briga com a outra, de repente ela se volta para a criança, logo mais pede desculpa, né? Já estão brincando, já estão ali de boa. Enquanto que nós adultos, muitas vezes, ficamos de mal com uma pessoa, passa dias, semanas e até meses para a pessoa perdoar. E o perdão é uma coisa muito séria, ensinada por Jesus nas Escrituras, que nós temos que fazê-lo o mais rápido possível. O segundo tópico aqui que eu tenho meditado nesse texto é que o toque de Jesus, ele traz o quê? Purificação. Lá em Marcos, aqui também no Evangelho de Marcos, voltando um pouco, capítulo 1, verso 14, nós vamos ver a narrativa de um leproso, um homem que estava excluído da sociedade. Nós sabemos que a lepra naquele tempo, as pessoas ficavam totalmente isoladas, longe do convívio social, não tinha contato com sua família. Se fosse casado e tivesse esposa e filhos, também não tinha contato com seus filhos nem com a esposa. Então era uma situação muito constrangedora, muito triste. A pessoa vivia isolada no seu mundo e fora da cidade. E quando aquele leproso viu o que Jesus estava passando, o que não era difícil de perceber, porque onde Jesus passava havia uma aglomeração de pessoas, multidões,
as pessoas falavam, gritavam, pediam: Senhor, me cura, Senhor, cura meu filho, minha filha, cura meu servo. Então ele ouviu que Jesus estava passando e se aproximou de Jesus, diz ali no texto, que ele falou: Senhor, se quiseres, pode me tornares limpo. Senhor, se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Ou seja, em outras palavras, parafraseando, ele falou: Senhor, basta o Senhor querer, o Senhor pode me curar. E diz o texto que Jesus, movido de íntima compaixão, sentindo a luta, o desespero, a dor desse leproso no seu coração, nas suas entranhas, Jesus responde para ele: quero, fique limpo. Olha que maravilha a resposta de Jesus, querido. Imagine você estar no meio de um desespero, lutando contra uma doença, lutando contra uma dificuldade na família, e você pedir socorro e Jesus te dá a resposta imediata, como aconteceu aqui. Não é verdade? E o terceiro e último ponto é que o toque de Jesus traz vida. Quero que você vá comigo lá no texto de Lucas, capítulo 7, versículo 13 e 14. O texto diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Nessa narrativa, queridos, aqui do Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus se importando com uma mãe viúva, mãe de um filho único, cujo filho havia falecido. Imagine a dor dessa mulher. O filho já não tinha marido, e o filho faleceu, ficou totalmente desamparada. Jesus, entrando ali na cidade de Naim, logo viu aquela multidão, aquele cortejo fúnebre, e ele se aproximou, e a primeira coisa que ele fez foi consolar aquela mãe. Jesus se aproximou da mulher e disse: não chores. É interessante, queridos, observarmos isso, porque às vezes a gente fala: puxa, o que Jesus estava pensando quando falou isso? Como não vai chorar? A pessoa está desesperada, perdeu um parente, ainda mais um filho, é um pedaço do seu ser. Só que Jesus falou isso porque ele sabia que a atitude seguinte seria ressuscitar aquele rapaz. E em seguida diz a narrativa que ele tocou no caixão, olhou para o jovem e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem se levantou e ele o entregou à sua mãe. Amados, imagina o espanto daquela gente. Imagina a alegria daquela mãe, porque até então ninguém nunca se ouviu falar de alguém ressuscitando o morto. E Jesus fazendo essas coisas, operando esses milagres, foi muita alegria. Então o toque de Jesus naquele rapaz trouxe vida, alegria para a mãe dele, trouxe fé ao coração dos que viram, dos que presenciaram aquele milagre. Então, para concluir, queridos, eu quero te falar que o toque de Jesus, ele traz ricas bênçãos para a nossa vida, ele traz purificação e vida, como eu falei no começo desse vídeo. Então, portanto, entregue seus problemas, entregue suas dificuldades, entregue suas dores, seus medos nas mãos daquele que pode te curar, que pode te socorrer. Jesus é a solução para os teus problemas. Eu sei que nós estamos vivendo no meio dessa pandemia, é um tempo difícil, um tempo onde as pessoas estão em quarentena, alguns não estão trabalhando, outros até estão trabalhando, mas estão procurando tomar as devidas medidas. E a gente tem visto no noticiário, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão desesperadas, mas eu quero falar para você, querido, conforta o teu coração em Jesus. Agora é um tempo de busca, é um tempo em que, como nenhum outro, nenhum outro nós já vimos tantas pessoas buscando Deus com tanta intensidade, não é verdade? Em nenhum tempo se viu as pessoas tão desesperadas buscando a presença de Deus, mas nós temos que buscar Deus em
todo momento, em todo o tempo, não só na hora do desespero. Tudo bem? Que Deus possa confortar a tua vida com essa mensagem e levar um alento para a tua alma. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.